As Cruzadas, uma jornada de fé, penitência e ação. Introdução e contexto. Bem-vindos, viajantes do tempo. Fechem os olhos, respirem fundo e deixem-se guiar pela voz silenciosa dos séculos. Hoje, embarcaremos numa jornada que não é apenas sobre espadas e castelos, mas sobre a alma humana num dos períodos mais complexos e mal compreendidos da história. As Cruzadas. A história, caros ouvintes, é como uma tapeçaria antiga. Se olharmos muito de perto, veremos apenas os nós e os fios desfiados, os erros e as imperfeições. Mas se nos afastarmos, se buscarmos o ponto de vista do artesão, o do homem daquele tempo, então a beleza do desenho, a grandiosidade da motivação e a complexidade da fé se revelam. Nosso tema é vasto e, por vezes, doloroso, mas é essencial que o abordemos com respeito, verdade e, acima de tudo, empatia histórica. Não falaremos com o olhar cético e simplista do século XXI, mas com os olhos do cristão medieval, um homem ou mulher que via o mundo como um campo de batalha espiritual, onde a salvação da alma era a única moeda de valor eterno. Esta é uma narrativa sobre a visão católica das Cruzadas, fundamentada em fatos históricos e fontes da época. É um convite para entender o porquê de dezenas de milhares de pessoas terem deixado o conforto de seus lares e a segurança de suas terras para empreender uma das missões mais perigosas e idealistas já concebidas: recuperar a terra onde o Salvador caminhou e morreu. O contexto histórico: a Europa medieval e o renascimento do espírito, século XI. Para compreender o chamado à cruzada, é preciso primeiro compreender o mundo medieval. Não imaginem um tempo de escuridão e estagnação, como a visão popular, mas sim um período de intensa vitalidade espiritual e social. Pensem numa sociedade que, após séculos de invasões e instabilidade, normandos, magiares, sarracenos, finalmente encontravam um novo fôlego, um novo despertar. Por volta do ano 1000, a Europa respirou aliviada e iniciou um período de crescimento populacional, de florescimento da agricultura e de um vigoroso reavivamento da fé cristã. Nessa Europa, a vida era permeada pela fé de uma maneira que hoje mal podemos conceber. A Igreja Católica não era apenas uma instituição, era o esqueleto moral e o coração pulsante da civilização ocidental. O tempo era contado pelos sinos das igrejas, e a geografia era medida pela distância até o próximo santuário. A fé era tátil e visual. O mundo era um lugar onde o sobrenatural era imediato. O pecado era uma mancha real, a penitência era o caminho para a cura, e a graça era a luz que guiava os passos. A penitência, em particular, era a linguagem da reconciliação com Deus. Grandes pecados exigiam grandes reparações. É neste cenário que o conceito de peregrinação se torna central. Santiago de Compostela, a tumba do apóstolo Tiago, era um destino de fé. Roma, o túmulo de Pedro e o coração do papado. E, acima de todos, Jerusalém, o lugar onde o cristianismo nasceu, onde os eventos centrais da fé se desenrolaram: a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Para o cristão medieval, tocar a Terra Santa, o lugar chamado de Umbilicum Mundi, o umbigo do mundo, era o ponto culminante de uma vida de fé. Era como caminhar sobre as páginas do Evangelho. A ameaça a leste, a perturbação da peregrinação. Por séculos, mesmo após a expansão islâmica no século VII, as peregrinações a Jerusalém, embora perigosas, eram geralmente permitidas, sob a égide de diferentes califados. Havia uma convivência complexa com tensões e tréguas. No entanto, no final do século XI, algo mudou drasticamente: o surgimento dos turcos seljúcidas. Os seljúcidas, um grupo de tribos nômades da Ásia Central que haviam se convertido ao Islã,
Trouxeram um novo e mais agressivo dinamismo militar ao Oriente Próximo. Em 1071, na Batalha de Manzikert, eles aniquilaram o exército do Império Bizantino, o Império Romano Oriental. Essa derrota não foi apenas militar, foi um choque geopolítico que abriu a Anatólia, a atual Turquia, para a ocupação islâmica, aproximando a ameaça das muralhas de Constantinopla, a capital cristã do Oriente mais importante, para o nosso foco. A situação em Jerusalém e nas rotas de peregrinação tornou-se insustentável. Os relatos que chegavam à Europa Ocidental eram de profanação de lugares sagrados, de opressão aos cristãos locais e, crucialmente, de violência e roubo contra os peregrinos. Muitos morriam na jornada, não apenas de doença e fome, mas nas mãos de bandos armados ou sob as novas e duras políticas dos seljúcidas. A peregrinação, que era um ato de amor e penitência, transformou-se num martírio involuntário. Constantinopla, sitiada, enviou um desesperado pedido de ajuda ao Ocidente. O imperador bizantino, Aleixo I Comneno, apelou ao bispo de Roma, o Papa, não para iniciar uma guerra santa, mas para enviar mercenários experientes para ajudar a proteger as fronteiras do império e, indiretamente, garantir a segurança do acesso à Terra Santa. O Papa que recebeu este apelo foi Urbano II. O significado espiritual de cruzada. Antes de chegarmos ao momento culminante, precisamos fixar o significado profundo da palavra cruzada para a mentalidade da época. Para o homem medieval, a cruzada não era primariamente uma campanha de conquista territorial. Era essencialmente uma peregrinação armada, uma forma de penitência extrema. O termo cruzada, do latim crux, cruz, nem existia na época. Os participantes se chamavam de peregrini, peregrinos, ou, mais poeticamente, viatores, viajantes. A sua insígnia era a cruz de pano costurada em suas vestes, um símbolo de que eles haviam tomado a cruz, crux accipere, e estavam seguindo a Cristo em sua paixão, literalmente. O chamado era um convite para ato de caridade fraterna, defesa, responder ao grito de socorro dos irmãos cristãos do Oriente e proteger a liberdade dos peregrinos. Ato de restituição, justiça. Libertar os lugares santos que, na visão deles, haviam sido usurpados e que eram a herança espiritual de todos os cristãos. Ato de penitência, salvação pessoal. A mais crucial. A vida medieval era violenta. Muitos cavaleiros viviam em constante pecado, seja pela guerra feudal, seja pela opressão dos pobres. O Papa Urbano II ofereceu o que era para eles a maior graça possível, a indulgência plenária. Esta indulgência não era um perdão para pecar, mas sim o perdão da pena temporal devida pelos pecados já confessados. Em troca do sacrifício monumental e perigoso de ir para a Terra Santa, o fiel recebia a garantia de que, se morresse no caminho ou em batalha, iria diretamente para o paraíso. Era a suprema oportunidade de redenção e salvação. Em suma, a cruzada era defesa militar legítima contra essa agressão percebida, proteção da peregrinação e uma poderosa via de santificação através do sacrifício. O discurso de Clermont, 1095, e o grito de Deus. Em novembro de 1095, no sul da França, o Papa Urbano II convocou um grande concílio de bispos e nobres na cidade de Clermont. O concílio tratava de questões da igreja, mas no último dia, Urbano II subiu ao púlpito num campo aberto, onde a multidão de clérigos, nobres e camponeses podia ouvi-lo. Ele não apenas respondeu ao pedido de Aleixo I, ele o transformou numa missão sagrada e universal. O discurso exato não foi registrado, mas temos vários relatos de testemunhas que concordam na essência.
Urbano II pintou um quadro vívido do sofrimento dos cristãos orientais e da profanação dos lugares santos. Ele conclamou os cavaleiros em contendas internas a trocar a guerra fratricida na Europa pela guerra justa em defesa de Cristo. Deixai de lado o ódio, ponde fim às contendas, ponde termo às guerras, assumi o caminho do Santo Sepulcro. Arrancai aquela terra das mãos daquela gente maligna e submetei-a a vós. Jerusalém é o umbigo do mundo, uma terra mais frutuosa que todas as outras, como que um segundo paraíso de delícias, a terra onde o Redentor da humanidade caminhou e que agora está na escravidão. Baseado em Fulquério de Chartres, a voz do Papa deve ter soado com autoridade e paixão. Quando ele terminou, um murmúrio cresceu na multidão, transformando-se num clamor poderoso e uníssono. Deus vult, Deus vult, Deus o quer, Deus o quer. Aquele grito não foi apenas um consentimento. Foi um reconhecimento profundo de que o chamado do Papa ecoava a mais íntima aspiração de suas almas. Era o sinal de que a Igreja havia dado uma forma e um propósito espiritual a um impulso latente de fé, penitência e ação militar que já existia na sociedade feudal. O Papa distribuiu cruzes de tecido, o símbolo que identificaria o novo peregrino. De cavaleiros a camponeses, a Europa se acendeu. A primeira cruzada havia começado. O mundo em movimento. A partida dos cavaleiros. A resposta foi estrondosa, superando todas as expectativas. O chamado do Papa não foi primariamente para reis, mas para os nobres e cavaleiros de segunda linha. Homens com poucas perspectivas de herança e muita habilidade militar. Para eles, a cruzada era uma chance de glória, riqueza. Sim, a motivação material estava presente, embora secundária. E, acima de tudo, a salvação da alma. A jornada, no entanto, começou com desorganização, a Cruzada Popular, 1096. Antes que as forças militares organizadas pudessem se preparar, uma onda de fervor popular, liderada por pregadores carismáticos como Pedro, o eremita, partiu apressadamente. Esta cruzada popular era composta principalmente por camponeses, pobres e famílias inteiras, movidos pela fé sincera e por uma crença ingênua de que Deus providenciaria o sustento no caminho. Infelizmente, a jornada foi um desastre. Desprovidos de disciplina, suprimentos e liderança militar, eles causaram estragos na Europa Oriental, saqueando cidades, tragicamente realizando os piores massacres de judeus na região da Renânia. Estes atos, motivados por fanatismo e sede de rapina, foram condenados pela Igreja e pelos bispos locais na época, que tentaram proteger as comunidades judaicas. Estes episódios maculam a memória das cruzadas e a Igreja Católica, hoje, reconhece e lamenta profundamente esses excessos cometidos por indivíduos que distorceram o objetivo do chamado papal. Ao chegarem à Ásia Menor, a Cruzada Popular foi rapidamente aniquilada pelos turcos seljúcidas, um presságio sombrio dos perigos que viriam. A Cruzada dos Príncipes, 1096 a 1099. Em contraste, a principal força militar, a Cruzada dos Príncipes, reuniu os maiores líderes militares do Ocidente: Godofredo de Bulhão, Duque da Baixa Lorena, Boimundo de Tarento, um normando ambicioso e astuto, Raimundo IV de Saint-Gilles, Conde de Toulouse, o líder mais rico e devoto. Estes exércitos, separados por logística e política, marcharam por rotas diferentes, cruzando a Europa e se reunindo em Constantinopla, onde a tensão com o imperador Aleixo I era palpável. O Ocidente e o Oriente, já separados pelo grande cisma de 1054, olhavam-se com desconfiança mútua. A jornada através da Ásia Menor foi um pesadelo de fome, sede e emboscadas turcas. Descrição sensorial. O sol era uma fornalha.
o cheiro de pó e suor, o ranger das armaduras sob o calor inclemente. Imaginem o som de milhares de cavalos e homens marchando, o silêncio da noite interrompido apenas pelo murmúrio de orações e pelo toque melancólico dos sinos de vigília. A cada passo, a certeza de que a morte espreitava e o conforto de que a cruz em seus ombros era a promessa de vida eterna. A fé dos cruzados nesse caminho era testada ao limite. A penitência não era mais um conceito, era a própria realidade de sua existência. Os pilares da primeira cruzada, Niceia e Antioquia. A primeira grande vitória veio em 1097, com o cerco de Niceia. Os cruzados, com a ajuda bizantina, capturaram a cidade que havia sido a sede do primeiro concílio ecumênico. Mas o verdadeiro desafio veio com Antioquia. Antioquia era uma metrópole massiva e fortificada, guardando a entrada da Síria. O cerco durou longos 8 meses, outubro de 1097 a junho de 1098. A fome era terrível. Muitos desertaram. O moral estava em frangalhos. A cruzada parecia à beira do colapso. Neste momento de desespero, surge um dos eventos mais notáveis da narrativa: a descoberta da lança sagrada. Um peregrino e místico, Pedro Bartolomeu, afirmou ter visões de Santo André, que lhe revelou o local exato onde estaria enterrada a lança que perfurou o flanco de Cristo. Sob intensa pressão e descrença inicial, a lança foi encontrada. Não importa a inaverdade histórica do artefato, o impacto espiritual foi imenso. A descoberta da lança sagrada foi o que reergueu o espírito dos cruzados. Eles viram nisto um sinal divino de que Deus não os havia abandonado. Com o moral renovado, eles conseguiram tomar a cidade. Mas a vitória durou pouco. Um exército muçulmano maciço, vindo de Mosul, cercou os próprios cruzados dentro de Antioquia. Foi nesse cerco final que a fé se transformou em fúria santa. Os cruzados, liderados por Boemundo, saíram para enfrentar um inimigo numericamente superior, com a lança sagrada à frente. Esmagados pela necessidade e impulsionados pela crença na intercessão divina, eles venceram. A conquista de Antioquia estabeleceu o primeiro grande estado cruzado e provou a resiliência e a fé inabalável destes peregrinos armados de Jerusalém. O ponto final da penitência, 1099. Música de fundo, dramática, mas com um toque de solenidade religiosa. Em janeiro de 1099, o que restava do exército cruzado, um grupo reduzido e exausto, mas espiritualmente transformado, deixou Antioquia e marchou para o sul, em direção ao objetivo final. A visão da Cidade Santa, em julho de 1099, deve ter sido um momento de êxtase. Os relatos da época dizem que os homens caíram de joelhos, chorando e beijando o chão. A penitência estava prestes a ser cumprida, quando todos viram a cidade que, depois de tantos trabalhos e com a ajuda de Deus, tanto ansiavam, puseram-se a chorar de alegria. Era como se tivessem chegado ao paraíso, vendo a cidade onde Cristo redimiu o mundo, Guilherme de Tiro. O cerco, no entanto, foi brutal e breve. Durou apenas 5 semanas, a falta de água, os exércitos de reforço egípcios se aproximando e a consciência de que estavam a poucos passos da salvação final impulsionaram os cruzados. Com a ajuda de 2 torres de cerco maciças, a cidade de Jerusalém caiu em 15 de julho de 1099. O que se seguiu foi o pior e mais trágico episódio da primeira cruzada, o massacre da população de Jerusalém. Homens, mulheres e crianças muçulmanas e judeus foram brutalmente assassinados. A motivação era complexa. Havia a vingança pelos anos de sofrimento, a mentalidade de guerra santa da época e o fervor religioso transformado em selvageria após uma jornada de quase 4 anos. A Igreja Católica, com a visão histórica atual,
condena veementemente este massacre. Foi um ato de selvageria que traiu o espírito de caridade e penitência que deveria ter motivado a cruzada. No entanto, é crucial entender que, para os cruzados da época, o ato de retomar o Santo Sepulcro, o local da ressurreição, era o cumprimento do maior sacrifício e a realização de sua missão de fé. Após o massacre, os líderes e o que restava do exército foram em procissão descalça até o Santo Sepulcro, chorando e orando, num ato de profunda e, para nós, contraditória devoção. Godofredo de Bulhão foi nomeado o governante, recusando o título de rei, pois não queria usar uma coroa de ouro onde Cristo usara uma coroa de espinhos. Ele se autodenominou Advocatus Sancti Sepulcri, o protetor do Santo Sepulcro. A primeira cruzada, com seus altos ideais e seus terríveis erros humanos, havia atingido seu objetivo. A Terra Santa estava, por enquanto, nas mãos de governantes cristãos. O reino de Jerusalém e a chama da devoção. O amanhecer de um novo reino. O ano de 1099. A poeira baixa sobre as muralhas de Jerusalém. O fervor da conquista e o terror do massacre se dissipam, deixando para trás a monumental tarefa de construir e sustentar um reino na ponta de uma espada, a milhares de quilômetros de casa. O que se estabeleceu foi uma entidade única, os Estados Cruzados, o Reino de Jerusalém, o Condado de Trípoli, o Principado de Antioquia e o Condado de Edessa. Não eram meras colônias, mas sim estruturas feudais modeladas à imagem da Europa Ocidental, porém com um sabor inconfundível do Oriente. A vida neste novo reino era uma penitência contínua. Os cruzados que ficaram eram uma minoria. Estavam constantemente cercados por vizinhos hostis, e a ameaça de jihad, Guerra Santa Islâmica, era uma realidade diária. Manter a Terra Santa exigia uma fé inabalável e um sacrifício perpétuo. Para a Igreja Católica, a posse de Jerusalém era a garantia da peregrinação. Era a realização do desejo de que todo cristão pudesse visitar livremente o Santo Sepulcro e os lugares santos. Este era o principal argumento para defender a existência e a necessidade de apoio contínuo ao Reino Latino. O surgimento das ordens militares, monges cavaleiros, a realidade de ter que defender o reino, levou à criação de uma das mais fascinantes e duradouras inovações das cruzadas: as ordens militares e religiosas. Esses homens eram a síntese do ideal medieval: o cavaleiro, a força armada, e o monge, a devoção espiritual. Eles eram guerreiros que faziam os 3 votos monásticos de pobreza, castidade e obediência. Sua missão não era acumular riqueza ou poder secular, mas sim servir aos pobres, aos doentes e, acima de tudo, proteger os peregrinos. 2 ordens se destacaram: os Cavaleiros Hospitalários, Ordem de São João de Jerusalém. Surgiram a partir de uma confraria que administrava um hospital dedicado a São João Batista. Seu carisma principal era a caridade e o cuidado com os enfermos e peregrinos. Com o tempo, assumiram uma função militar essencial para defender o reino. Os Cavaleiros Templários, pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, fundados por Hugues de Payens e outros 8 cavaleiros, seu propósito inicial era simples: proteger as estradas de Jaffa a Jerusalém. Eles se instalaram nas ruínas do antigo Templo de Salomão, daí o nome Templários. O apoio espiritual e teológico para esta nova forma de vida veio de um dos maiores santos da época, São Bernardo de Claraval. São Bernardo, o doutor Melífluo, era o mestre da espiritualidade do século XII. Ele escreveu o tratado Elogio da Nova Cavalaria, de Laude Novae Militiae, onde defendeu o ideal dos templários não como guerreiros mundanos, mas como soldados de Cristo, Milites Christi.
O cavaleiro que protege o seu corpo com uma armadura de ferro e a sua alma com a armadura da fé, não teme nem o demônio, nem os homens. Ele mata o inimigo, e não é um homicida, mas um malicida, e ele vinga Cristo. Sua morte é um lucro, porque morre para Cristo. Sua vitória, uma alegria, porque serve a Cristo. Para a Igreja, as ordens militares representavam a forma mais pura do ideal cruzado. A união perfeita da ação com a contemplação, do sacrifício pessoal com o serviço a Deus. Elas se tornaram os pilares, tanto espirituais quanto militares, do reino latino. A queda de Edessa e o clamor por reforços. O frágil equilíbrio do reino começou a ruir em 1144, com a queda do condado de Edessa para o líder muçulmano Zend, o Atabeg de Mossul. Edessa foi o primeiro dos estados cruzados a cair, e sua perda ecoou como um trovão pela Europa. Significava que o trabalho iniciado em 1095 estava em perigo iminente. O Papa Eugênio III respondeu com a convocação da Segunda Cruzada, 1147 a 1149. Desta vez, o chamado foi feito a reis e não apenas a nobres. O grande pregador da Segunda Cruzada foi, novamente, São Bernardo de Claraval. Ele viajou pela França e Alemanha, e seu carisma era tão potente que, segundo os relatos, cidades inteiras se esvaziavam de homens dispostos a tomar a cruz. 2 reis responderam: Luís VII da França e o imperador germânico Conrado III. Infelizmente, a Segunda Cruzada foi um fracasso amargo e dispendioso. A desorganização, a falta de disciplina e a desconfiança entre os líderes franceses e alemães levaram a perdas terríveis na Ásia Menor. Em vez de focar na recuperação de Edessa, os líderes, influenciados pelos nobres do Reino de Jerusalém, decidiram lançar um ataque desastroso a Damasco, uma cidade muçulmana que era, ironicamente, uma aliada potencial contra Zend. O fracasso da Segunda Cruzada foi um golpe para a fé europeia e um teste para São Bernardo, que teve que explicar o mistério do insucesso. Um sinal, segundo ele, de que Deus estava punindo os cruzados por sua falta de pureza de intenções e pelos seus pecados no caminho, e não pela falha do ideal. O ideal era justo, os homens falhos. Saladino e a queda de Jerusalém, 1187. O verdadeiro divisor de águas veio com o surgimento do maior e mais respeitado líder muçulmano de todas as cruzadas, Saladino, Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub. Saladino não era apenas um brilhante estrategista militar. Ele era um homem de profunda piedade muçulmana e habilidade política. Ele unificou o Egito, a Síria e grande parte do Levante sob seu comando, cercando o reino de Jerusalém. A tensão final explodiu em 1187, na decisiva Batalha de Hattin. O exército cruzado, liderado pelo fraco rei Guido de Lusignan, foi atraído para uma batalha no deserto, onde o calor, a sede e a tática de Saladino o aniquilaram. A relíquia mais sagrada do reino, o verdadeiro Lignum Crucis, pedaço da Vera Cruz, foi capturada. Hattin foi o fim. 3 meses depois, o próprio Saladino capturou Jerusalém. Desta vez, o cenário foi diferente da primeira cruzada. Saladino, em grande parte, agiu com magnanimidade e cavalheirismo. Em vez de um massacre, ele permitiu que a maioria dos habitantes cristãos comprasse sua liberdade e deixasse a cidade. Embora o sepulcro de Cristo estivesse novamente sob domínio muçulmano, a honra de Saladino se destacou contra a selvageria de 1099, um contraste que os historiadores católicos notam e reconhecem. A notícia da queda de Jerusalém foi, para a Europa, o choque do século. O Papa Urbano III, ironicamente o nome do primeiro Papa cruzado, teria morrido de desgosto ao ouvir as notícias: a Cruzada dos Reis,
Ricardo Coração de Leão, 1189 a 1192. Em resposta à perda da Cidade Santa, o Ocidente se mobilizou para a Terceira Cruzada. Esta foi a Cruzada das Grandes Lendas, reunindo 3 dos mais poderosos monarcas europeus. Frederico I Poiro Barbarossa, imperador do Sacro Império Romano Germânico. Filipe II Augusto, rei da França. Ricardo I Coração de Leão, rei da Inglaterra. Descrição sensorial. Imaginem o esplendor das armaduras de 3 reinos, o som estrondoso de milhares de homens em marcha, a bandeira de leões da Inglaterra, a flor de lis da França e a águia imperial. Era o poder feudal no seu auge, uma demonstração de que a Europa estava unida, ao menos na teoria, pelo desejo de resgatar o sepulcro. A Cruzada, no entanto, foi marcada por tragédias e tensões políticas. Barbarossa morreu tragicamente afogado num rio na Cilícia e seu exército se dispersou. Filipe II e Ricardo I tinham uma rivalidade intensa que prejudicou a unidade da campanha. No entanto, a Terceira Cruzada alcançou uma série de sucessos militares, liderados pelo gênio e pela ferocidade de Ricardo Coração de Leão. Ele recuperou Acre e, na Batalha de Arsuf, infligiu uma rara derrota a Saladino Ricardo. Apesar de não conseguir retomar Jerusalém militarmente, assinou um tratado crucial com Saladino em 1192. Este tratado permitiu que os peregrinos cristãos desarmados pudessem visitar Jerusalém livremente e com segurança. Para a visão católica, a Terceira Cruzada, embora não tenha restaurado o reino, garantiu o objetivo fundamental do ideal cruzado: a liberdade de peregrinação. O ideal, mesmo que comprometido, havia triunfado sobre a ambição territorial. Ricardo e Saladino se tornaram lendas. 2 grandes cavalheiros guerreiros que se respeitavam, exemplificando o que havia de mais honroso nos 2 lados do conflito. O ideal distorcido e o fim da Terra Santa, parte 3. A Quarta Cruzada. A traição do ideal, 1202 a 1204. Música de fundo. Torna-se mais sombria e melancólica, com tons de desilusão. A história das cruzadas é, infelizmente, também uma história de profunda fragilidade humana. Nenhum episódio ilustra melhor o desvio do ideal de penitência e libertação do que a Quarta Cruzada. O Papa Inocêncio III, um dos maiores papas da Idade Média, convocou esta cruzada com o objetivo legítimo de libertar o Egito, então o centro do poder muçulmano na região. Mas o destino e a ambição financeira conspiraram para um desvio catastrófico. Os cruzados, em grande parte franceses e flamengos, contrataram os serviços marítimos de Veneza. Sem dinheiro suficiente para pagar os poderosos venezianos, eles aceitaram a proposta do doge Enrico Dandolo, ajudá-lo a reconquistar a cidade cristã de Zara, na atual Croácia, que havia se rebelado contra o domínio veneziano. Zara era uma cidade católica. O Papa Inocêncio III ficou horrorizado e excomungou os cruzados e os venezianos por atacarem cristãos. Mas a traição não parou aí. Liderados pela promessa de dinheiro e influência, os cruzados foram persuadidos a intervir numa disputa dinástica em Constantinopla, a capital do Império Bizantino e o coração da Igreja Ortodoxa. Em 1204, a cruzada, destinada a unir o cristianismo contra a agressão a leste, terminou com o saque brutal de Constantinopla. Os cruzados, cegos pela ambição e pela ganância, transformaram o que era para ser uma defesa do Oriente cristão num ataque aos próprios irmãos na fé. O saque foi um ato de selvageria que superou até mesmo os excessos em Jerusalém. De 1099 relíquias sagradas foram roubadas, igrejas foram profanadas. E a divisão entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa de Constantinopla,
que já existia desde o cisma de 1054, tornou-se uma ferida aberta e quase incurável que perdura até hoje. A Quarta Cruzada é o momento mais vergonhoso e condenável na história do movimento. Um claro exemplo de como a ganância e o interesse político-econômico podem subverter um ideal espiritual. O Papa Inocêncio III, embora tenha condenado o ato e excomungado os líderes, não pôde reverter o dano colossal. O Canto do Cisne, São Luís IX e a Última Cruzada, 1248 a 1270. Enquanto as motivações seculares e a desorganização manchavam o movimento, o ideal de penitência e sacrifício ainda brilhava na figura de um santo. São Luís IX, rei da França. Luís IX foi o único monarca a ser canonizado pela Igreja por sua vida de piedade e justiça, e ele encarnou a essência pura do ideal cruzado original. Ele via a defesa da Terra Santa não como uma política, mas como um dever sagrado de um rei cristão. A Sétima Cruzada, 1248. Luís IX partiu para o Egito, seguindo a lógica militar de que o Egito era a chave para uma Terra Santa. A campanha terminou em desastre. O rei foi capturado em Mansura e teve que pagar um resgate colossal por sua liberdade. Sua fé, no entanto, não vacilou. A Oitava Cruzada, 1270. Mesmo velho e doente, Luís IX tentou uma nova expedição. Desta vez em Tunis, na Tunísia. Sua intenção era converter o sultão, ou pelo menos abrir um novo flanco contra o inimigo. A cruzada mal começou. O rei Luís IX e seu exército foram dizimados pela disenteria. O rei morreu com a palavra Jerusalém nos lábios, em 25 de agosto de 1270. A morte de São Luís IX é frequentemente considerada o fim simbólico do movimento das cruzadas. Ele foi o último cavaleiro medieval perfeito, e com sua morte, o impulso religioso fervoroso que havia movido gerações se esgotou. Em 1291, a cidade de Acre, o último grande bastião cristão no Levante, caiu para os mamelucos. Os estados cruzados, nascidos do fervor de Clermont, desapareceram da história. A visão da Igreja Católica no tempo presente, música de fundo, torna-se solene, reflexiva e com toques de coral. Chegamos agora ao momento de reflexão, olhando para trás a partir da perspectiva da Igreja Católica hoje. Como conciliar a santidade da intenção original com os excessos e atrocidades cometidas? A Igreja Católica, no século XX, sob a liderança de São João Paulo II, empreendeu um vasto movimento de purificação da memória, Purificatio Memoriae. Em 12 de março de 2000, durante o grande jubileu, o Papa João Paulo II realizou a cerimônia de pedido de perdão, Mea Culpa, pelos pecados históricos dos filhos da Igreja. Ele não pediu perdão pela existência da defesa cristã ou pelo ideal de peregrinação armada, mas sim pelos erros, atrocidades e violências cometidos por cristãos ao longo da história, incluindo as ações cometidas durante as cruzadas. O Papa pediu perdão por as infidelidades ao Evangelho cometidas pelos cristãos, pelos métodos de intolerância e até mesmo de violência no serviço da verdade. A visão católica contemporânea pode ser resumida em 3 pontos. Reconhecimento do ideal justo. A Igreja reconhece que o chamado original à Primeira Cruzada estava inserido na doutrina da guerra justa, Bellum Iustum, uma tradição que remonta a Santo Agostinho e é delineada no Catecismo da Igreja Católica, Nomone 2309. O objetivo inicial era a legítima defesa e a proteção dos peregrinos e cristãos orientais contra uma agressão duradoura. Condenação dos excessos. A Igreja condena firmemente os atos de barbárie, os massacres de judeus e muçulmanos e, especialmente, o desvio da Quarta Cruzada.
Estes foram atos de pecado pessoal e coletivo, uma traição ao Espírito de Cristo e ao ideal de caridade. A Igreja distingue entre a instituição santa, o corpo de Cristo, e os filhos pecadores, os fiéis que agiram mal. Contextualização histórica. A Igreja pede que os eventos sejam julgados com empatia histórica, evitando o anacronismo. O homem medieval vivia numa sociedade que via a violência como um meio legítimo para alcançar objetivos espirituais. Isso não justifica os atos, mas ajuda a compreendê-los como um produto de seu tempo. A essência da reflexão é: o ideal de cruzada era nobre e legítimo, resgatar a Terra Santa e defender os irmãos. Os métodos humanos foram, muitas vezes, falhos, brutais e pecaminosos. O legado duradouro, influências e transformações, música de fundo, torna-se mais positiva e etérea. Embora os estados cruzados tenham desaparecido, as cruzadas deixaram uma marca indelével na história do Ocidente e do Oriente. Impacto cultural e econômico. O movimento das cruzadas foi um catalisador para o renascimento europeu. Comércio. Abriram-se rotas marítimas e terrestres. Veneza, Gênova e Pisa floresceram. O comércio de especiarias, sedas e novos produtos do Oriente mudou a dieta e o luxo da Europa, impulsionando o nascimento da economia moderna. Conhecimento. Os cruzados e, mais tarde, os comerciantes trouxeram consigo o conhecimento islâmico e bizantino, filosofia, Aristóteles, medicina, matemática e arquitetura. Essa transferência cultural ajudou a pavimentar o caminho para o Renascimento. Arquitetura. As ordens militares trouxeram novas técnicas de construção e fortificação. Castelos mais sólidos e complexos, que se espalharam pela Europa II. O destino das ordens. Após a queda de Acre, as ordens militares se retiraram. Os hospitalários se estabeleceram em Rhodes e mais tarde em Malta, tornando-se os Cavaleiros de Malta e continuando sua missão de caridade. Os templários, por outro lado, acumularam imensa riqueza e poder, tornando-se credores dos reis europeus. Sua influência excessiva e, talvez, sua arrogância levaram à sua supressão brutal pelo rei Filipe IV da França em 1307, pondo fim à mais famosa das Ordens Três, a transformação do espírito. O espírito de cruzada não morreu, ele se transformou. Quando a defesa da Terra Santa se tornou impossível, a Igreja canalizou o fervor cruzado para novas frentes de evangelização e caridade. Missões. O ideal de ir para as terras dos não-cristãos para defender e pregar o Evangelho. Sem a espada, floresceu nas ordens mendicantes, como os franciscanos e dominicanos. São Francisco de Assis, contemporâneo das últimas cruzadas, foi ao Egito e tentou converter pacificamente o sultão defesa da Europa. O conceito de cruzada foi aplicado à reconquista da Península Ibérica e, mais tarde, na defesa da Europa contra o avanço otomano, como na Batalha de Lepanto, 1571, onde o Papa Pio V conclamou a Europa a lutar sob a bandeira de Nossa Senhora do Rosário. O desejo de lutar pelo reino de Deus e pela santidade, que outrora empunhou a espada, passou a empunhar a cruz do sacrifício pessoal e da missão pacífica. Conclusão e reflexão final. Música de fundo. Calma, inspiradora, com sinos ao longe. Caros ouvintes, nossa longa jornada chega ao fim. As cruzadas foram um espelho de seu tempo. Elas revelaram a grandeza do ideal cristão de sacrifício, de penitência e de defesa do que é sagrado, mas também expuseram a profunda imperfeição da natureza humana. O pecado da ganância, da intolerância e da violência. Ao olhar para a cruz de tecido costurada na veste do peregrino medieval,
Somos convidados a ver a história não como um livro de julgamento simples, mas como um testemunho da busca humana pelo sagrado. O que resta hoje do espírito de cruzada é a busca interior por tomar a nossa própria cruz. A cruz da fé no meio das incertezas. A cruz da caridade no meio do egoísmo. A cruz do sacrifício na defesa da verdade e da dignidade humana. A Igreja Católica nos convida a lembrar o que foi nobre, a lamentar o que foi pecado e a discernir a diferença. Que possamos, então, compreender a história das cruzadas com serenidade, verdade e a empatia que nos ensina que, em todas as épocas, a batalha final se trava não nos campos distantes, mas no coração de cada homem. Obrigado por esta viagem de tempo e de fé.